Ele vai participar da nossa mesa como o Mazzola. E ao nosso lado aqui da esquerda, tem outro Cobrão também, eu diria um Cobrão do passado, mas porque é do tempo do Mazzola. Jogaram juntos em 58, foram campeões do mundo juntos. E aqui à minha direita, Rubem Minelli, que está na minha direita, mas é canhoto. Eu vou iniciar o nosso papo. Bom, antes de iniciar o nosso papo, eu vou dizer a vocês que aí no Brasil, engrossando esse time, está o capitão Carlos Alberto, capitão de 70, segurou a taça em 70. Ele está aí no nosso estúdio e vai se integrar nesse nosso papo. Nosso papo que começa com uma análise rápida da performance do goleiro Carlos no jogo de hoje. Poderia ser dominado, tocou mal, Francisco. Olha o contragolpe. Bola pra área, Carlos, acabou tocando nela. Espanha com um pouco de dificuldade, mas tentando crescer. Tomás cruzando. Carlos, linda saída. Temos 37:30 do segundo tempo, 1-0 Brasil. Escanteio, Vitor na bola. Edinho sobe bem. Michel pro gol, Carlos. Linda defesa. Michel pegou bem na bola. Bom, vocês sabem que o Brasil joga Copa do Mundo há muito tempo. Que o Brasil nunca teve um chamado goleiraço. Eu pergunto ao Minelli, que é técnico do Corinthians e, por conseguinte, técnico do Carlos. O Minelli, nós temos um goleiraço, nós tivemos um goleiraço hoje. Tivemos. E temos agora um grande goleiro. É um goleiro não muito idoso, não muito velho, já vivido. O Carlos está há muitos anos jogando no gol. Com 16 anos ele jogou na equipe de aspirantes da Ponte Preta frente ao Corinthians e ele era infantil naquele tempo. Isso se ouve muito bem. E creio que agora o Carlos é um goleiro maduro. É um goleiro que cobre bem o gol. É um goleiro que sai muito bem nas bolas cruzadas. E tem, acima de tudo, aquela grande qualidade para um goleiro. É frio, totalmente frio. Sereno. Bom, dois jogadores me pareciam hoje no campo duas paredes, entendeu? Dois armários, como costuma dizer o Minelli. O Júlio César e o Edinho. Mas, olha, você gostaria de, no auge da tua carreira, enfrentar esses dois zagueiros? Bom, eu vou dizer uma coisa. No meu comentário hoje com a Tele Monte Carlo, eu disse que a maior figura em campo, não só do Brasil, foi Júlio César. E não concordo, porque eu ouvi, antes de começar a nossa transmissão, que deram uma nota inferior a ele aos outros. Eu creio que foi o melhor jogador em campo, o Júlio César, e o Edinho teve a felicidade dessa boa jogada, dessa boa partida do Júlio César, e o Edinho desfrutou essa boa condição desse jogador, e apareceu muito bem também o Edinho. Bom, 4 zagueiros, comentamos aqui com o Mazzola, 2 zagueiros, os 2 interiores, e 2 zagueiros, os 2 laterais, eles podem, a gente deve até recordar um pouquinho a performance deles, para que em seguida o Zagallo faça uma análise do Edson e do Branco. Sócrates, viu bem, Branco na esquerda, a bola é boa, que boa a bola é boa, que boa a bola. Jogador importante no esquema de jogo depois de marcar o gol. Edson, outra grande figura. Alemão. Vamos que vamos, Alemão. Miller, quero você explodindo. Lindo corte. É do Brasil, hein? Zagallo, os 2 laterais. Bem, no meu ponto de vista, uma equipe que joga sem extremas precisa dos laterais para entrar pela linha de fundo. E nós estamos com um grande problema nesse sentido. Porque pelo lado esquerdo, o Branco não tem ninguém que o ajude para fazer uma tabelinha, para fazer um overlapping.
Vocês têm um exemplo assim do Fluminense, o Branco Contato. Ele cansa de fazer aquelas jogadinhas. Aqui ele não está podendo fazer, porque não tem ninguém ao seu lado, ele está isolado. O Edson, que vinha jogando e apoiando muito bem para aquele setor, hoje ele foi esbarrado na frente, o Júnior se colocou muito pela ponta direita. O que vinha acontecendo anteriormente, e muito bem, era a entrada do Alemão por ali pela minha direita. E os dois estavam fazendo overlapping. E isso não existiu hoje. Ganhamos o jogo, sim. E sobre uma equipe que joga sobre o mesmo esquema. E vocês devem ter sentido a diferença. 2 jogadores lá na frente. O Salinas e o Butagrenho. E os laterais não apresentaram nunca. Isso no jogo inteiro, Zagallo, ou só no primeiro tempo? Hein, Minelli? Hein, Minelli? Não. Nós presenciamos uma partida em que houve até um equilíbrio tático. As equipes estavam distribuídas exatamente iguais. Nem o Brasil usou muito os nossos laterais e nem eles usaram os laterais, porque o Julio Alberto e o Tomás ficaram presos o jogo todo. E o Camacho, que teoricamente seria o lateral esquerdo, saiu fazendo uma marcação pessoal em cima do Sócrates. Quem viu jogar o Mazzola, há muito tempo, hein, Mazzola? Quantos anos você não joga? 9 anos. Há 9 anos. Mas eu jogo ainda, sempre. Né? Agora, você estava dizendo ainda agora que você devia ter jogado até 1970, não foi? Bom, foi. Você sabe que eu, na minha condição de oriundo, a Itália me chamou em 62 e cortando a minha carreira internacional completamente, porque eu, em 70, estava com 32 anos. Você imagina que hoje, 32 anos, um jogador ainda está jogando na seleção brasileira, italiana, e eu poderia ter continuado até... Eu poderia ter feito 4 mundiais. Vocês sabem que o Mazzola, o pique do Mazzola era uma coisa assim na linha do Miller. Vale a pena a gente recordar uma participação do Miller na partida, que é para o Mazzola analisar o Miller, que ele está sendo apresentado ao Miller hoje, na partida de hoje. Careca, pé de bola alemão, pé de Miller. É para Miller, a chance é boa. Tocou nela o goleirão Subizarreta. Miller, uma boa entrada, eu quero você brilhando, garoto. Olha o passe errado. Careca aproveitando. Com Miller. Ainda Miller. Miller vem para confundir toda a defesa da Espanha. Boa, garoto. Esse é o jogo. É por aí, Brasil. Miller, quero você explodindo. Lindo corte. Alemão sai para o jogo, pode pintar contra-golpe. Enfia linda a bola para Miller. O Mazzola, viste aí. E o Miller? Gostaste do Miller? Eu tive a oportunidade de vê-lo em São Paulo e gostei muito dele. Inclusive, eu disse que ele podia ser uma revelação no Campeonato Mundial. Eu achei que na partida que ele jogou pela Europa, ele foi mal utilizado pela ponta direita. Inclusive, hoje, eu acho que o Tele fez um erro de não ter colocado ele muito antes, porque o Casagrande não estava numa tarde feliz e o Miller deu... Jogando junto com o Careca, que joga há muito tempo, eles se combinaram muito bem. Inclusive, ele foi só precipitado no momento da conclusão das ocasiões que eles se apresentaram. Mas você que é o ponta de lança, o que é mais fácil? Jogar com Garrincha pela ponta direita ou ser extremo? Olha, eu disse isso hoje e repito aqui também. O Brasil foi pela primeira vez, me surpreendeu. Jogou sem pontas. E eu posso demonstrar uma coisa, com papel nas mãos, que os grandes ciclos do futebol mundial, de clubes e de seleções, sempre teve ponta. Você sabe porque você ganhou 3 mundiais, não? Você acha que o Brasil tem condições de ganhar essa Copa do Mundo? Você que convive tanto no futebol europeu, nesse esquema tático que nós usamos hoje? Olha, nós sofremos muito hoje e vamos sofrer muito mais, porque nós vamos encontrar equipes, eu acredito a Hungria, mesmo a França de hoje, que jogou mal, mas pode jogar bem. A Itália está muito melhor de 82. O Brasil, eu não quero aqui ser o amigo da onça, mas nós precisamos botar um pouquinho calma, porque o Brasil não está repetindo as seleções antecedentes. Carlos Alberto, você está acompanhando aí, capitão, você está acompanhando esse papo assim à distância. Diga uma coisa, você concorda com essa última colocação aqui do Minelli e do Mazzola e do Zagallo, preocupados com a falta de extrema na equipe brasileira? Bem, boa noite, Armando Nogueira, boa noite aos amigos aí no México. Olha, eu fico preocupado sim, porque o Brasil hoje
encontrou bastante dificuldade de penetração. Você vê que estamos jogando dentro de um sistema que há muito tempo não se jogava uma seleção brasileira. Então eu acho que pelo menos em um dos lados do campo temos que ter um ponteiro. Carlinhos, Zagallo. Ô, Zagallo, tá bom? Olha, tudo bem. Olha, nunca nós jogamos nessa situação 2 pontas de lança com 4 homens específicos no meio de campo. Pois é, então nós estamos tendo dificuldade por isso. É o que eu estou falando. Apenas há 10 dias da Copa é que nós começamos a jogar dessa maneira. Então eu acho que o Brasil pode encontrar dificuldade, porque você vê, tivemos 3 meses para treinar essa seleção. E há poucos dias da estreia da Copa do Mundo é que o Tele conseguiu encontrar esse esquema de jogo. Então eu acho muito difícil. Ganhamos hoje uma jogada que começou com o Júnior, um deslocamento muito bom do Careca e saiu o gol. Mas eu acho muito difícil que se continuarmos jogando dentro desse esquema, principalmente depois que as seleções europeias forem se ambientando com o calor, com o problema da altitude, aí vai ficar aquele jogo de ping-pong, porque a partir das oitavas de final os jogos são eliminatórios. Podemos ter aí vários jogos terminando empatados. O Minelli, nós estamos pessimistas aqui nesse nosso papo com o Carlinhos, lá no Brasil? Não, eu acho que o Carlos Alberto tem razão. As coisas terão que ficar muito melhores do que o que aconteceu hoje. Nós vencemos uma partida em que teve 2 tempos diferentes. O primeiro tempo terminou aos 8 minutos do segundo tempo, porque o Brasil só acordou depois que a Espanha fez aquele gol. Antes, nós não jogamos. O jogo foi enfadonho, a torcida estava vaiando, ninguém estava satisfeito com aquilo. Só depois que os espanhóis foram infelizes porque fizeram um gol que o árbitro não deu, nós acordamos, sentimos que poderíamos ser surpreendidos e a equipe foi à frente, conseguiu um escanteio, fizemos um gol com a mão e se personalizou e conseguiu a vitória. Escuta, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Zagallo e ao Minelli, porque eles são 2 técnicos e eu achei, por exemplo, o Menotti criticou aspramente a Argentina e eles até agora estão com o pé no chão. Ora, eu acho que, vocês não acham que um técnico tem o dever de modificar uma equipe se ela não está jogando bem, ou ele tem o dever de tirar um jogador que não está em forma nesse momento, como fez o Berzona no jogo de ontem, tirou 2 jogadores e colocou outros 2 que ninguém conhecia. Ele não tem o dever, no momento... Um minuto só, Zagallo. Ele não tem o dever, ele tem a obrigação. Isso. E o treinador de futebol, ele é um maestro. É a mesma coisa que ele está regendo uma orquestra e tem um violino que está desafinado. Na pior das hipóteses, ele vai ou arranca a partitura do violinista ou manda ele sair. O problema é o seguinte, é que nós não temos uma opção de variação de jogo de ataque. Sai o Careca, vai entrar o Casagrande, entra o Milha, sai o Careca, porque nós não temos outro jogador de estilo diferente. Tá bem, o Milha é um garoto novo, tem um bom arranque, mas ele é um ponta de lança. De modo que então nós vamos sempre cair no problema das jogadas pelo meio, pelas laterais, nós vamos ter que entrar tanto com o Edson como com o Branco. Agora me diga uma coisa. Me responda a seguinte pergunta. Vocês acham, se você estivesse no banco e você, Minelli, estivesse no banco, vocês escalariam hoje o Zico? O Zico, para o jogo contra a Argélia, se ele tiver condições físicas e a intenção do treinador seja de mantê-lo, ele tem que entrar. Agora, se ele não estiver bem, nós temos uma semana ainda de trabalho, certo? Podemos também ficar 12 dias. Então, a condição física é importante, porque ele ficou muito tempo parado. Então, se o Brasil já ganhou da Espanha, normalmente deverá ganhar da Argélia, e quiser guardar o Zico, não contra a Irlanda, na fase decisiva, aí sim. Agora, se o pensamento do Tele é querer colocá-lo já, a partida é contra a Argélia. Minelli. Bom, eu concordo com o Zagallo. Eu acho que nós tivemos a felicidade de vencer a partida frente à Espanha sem usar o Zico. Então, se nós não precisamos do Zico hoje para vencer, por que vamos expor o Zico se ele não estiver totalmente recuperado? Poderíamos deixar o Zico para a segunda fase. O Brasil, forçosamente, vai passar para a segunda fase. Como campeão do grupo, eu acho. Então, vai jogar contra... O jogo seguinte, a fase seguinte, vai jogar contra um time terceiro colocado de uma das chaves. Então, talvez seja um jogo em que o Zico, totalmente recuperado, melhor treinado, poderá fazer aquilo que todos nós queremos.
Eu queria intervir sobre um assunto. Eu acho que vocês estão eu sou de acordo com o Zagallo também, que o Zico poderia jogar contra a Argélia, mas o Tele tem que rever o momento, o esquema aí, porque o Júnior, por exemplo, não está jogando aquilo que ele sabe na Itália. O Júnior, nos últimos jogos que ele jogou na Itália, não estava bem. E hoje eu não vi ele o melhor Júnior daquele que eu vi na Itália. Então ele tem que rever esse problema do Júnior. Rever o problema do Júnior significa o quê? Você tirava o Júnior do time? Ele podia fazer hoje, por exemplo, uma substituição dele com o Falcão. Então ele fez entrar o Falcão no lugar do Júnior. Mas ele tem que ver isso já no começo do jogo. Nós tivemos 4 meia-cancha. O Elzio, o Alemão, o Sócrates e o Júnior. A opinião de vocês sobre qual dos 4 se destacou? Eu vou pegar a bola, posso pegar a bola. Eu acho que o Sócrates, para mim, foi muito importante. Não jogou bem o primeiro tempo, como o Brasil não jogou bem o primeiro tempo. Mas depois o Sócrates cresceu e, à exceção de uma jogada de calcanhar que ele provocou um contra-ataque perigoso, ele sempre foi um jogador sereno, um jogador que enfiou bem a bola, que virou bastante o jogo. E sem aquela mobilidade que nós estávamos acostumados a ver, ele foi, para mim, um destaque no meio de campo. Nós não devemos deixar também de considerar que quando o Sócrates cresceu, o Júnior também cresceu, embora estivesse cansado muito rapidamente. E, principalmente, ressaltar a posição dos nossos 2 carregadores de piano, o Elzio e o Alemão, que foram responsáveis pela consistência da defesa. E o Zagallo? Eu já tive a oportunidade de falar, eu que sempre critiquei o Sócrates, na fase complementar ele foi importante dentro da equipe brasileira. Mas no segundo tempo? No segundo tempo. No primeiro tempo não teve destaque para ninguém. Mazola? Eu gostei do Sócrates ainda no primeiro tempo, porque ele, inclusive, ele defendeu, ajudou a defesa num momento difícil, e dos outros 2 eu não conhecia muito bem, o Zagallo disse que está um pouco inibido, o Alemão, e o Júnior, segundo a minha opinião, não atuou como eu conheço ele. Nota para a equipe da Espanha, Minelli? 0. 0, imagina? De 1 a quanto? De 1 a 10. De 1 a 10 eu posso dar 5, porque eu vi a Espanha jogar muito bem, mas não jogou hoje, está muito acanhada. Zagallo? Nota 4. Zagallo, nota para a equipe do Brasil? Nota 7. Minelli? 6. 6,5. Carlos Alberto, nota para a equipe do Brasil aí? Olha, nós que estamos aqui de longe, acompanhando, sofrendo com a nossa seleção, eu daria uma nota 8 pela estreia. Todo mundo sabe que estreia é uma coisa difícil. O Brasil, com um time, com alguns jogadores atuando pela primeira vez numa competição com a Copa do Mundo, naturalmente que a equipe ia sofrer esse problema. Então eu dou nota 8 com louvor, principalmente pela disposição, pelo empenho dos jogadores no segundo tempo, chegando à vitória, que nos coloca numa situação muito boa agora nessa primeira fase do Campeonato do Mundo. Olha aí, para que vocês não pensem que os nossos queridos companheiros de trabalho estão pessimistas, eles não estão não, estão otimistas, todo mundo de dedo cruzado. Zagallo, Minelli e o nosso Mazola, com 2. Altafine da Tele Monte Carlo. Muito boa noite para vocês. Copa 86. Oferecimento Black & Decker, a sua nova marca de eletrodomésticos. 70 neles Brasil, Hollywood, o sucesso com você na Copa. Caixa Econômica Federal, segurança sem limite. Vitasay, a marca do vencedor. Onde tem Vitasay, tem um vencedor. E da selecionadíssima Brahma Chopp, a cerveja muito mais. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O pior é que ainda tem gente que pensa assim, o que aumenta ainda mais a violência. Basta ver o número de mulheres espancadas que procuram as delegacias femininas. Vamos acabar com a violência, vamos acabar com o silêncio que encobre a violência. Nós, mulheres e homens, podemos encontrar uma maneira generosa de conviver. Globo Maior. Próxima sexta, os maiores sucessos do mês de maio. Globo de Ouro. Dallas. Oferecimento Campari. Tentação, emoção, prazer. Campari, só ele é assim. E o Emura Home Center, o hipermercado da construção, São Bernardo e Campinas.